Irmãos, Romanos capítulo 15, eu comecei essa reflexão nesse capítulo há 2 semanas com vocês, e eu confesso que ao longo de 12 anos que sou pastor aqui, eu não me lembro de uma série que tenha me dado tanta reverberação como essa, sinceramente. Primeiro porque eu percebi que na primeira semana, quando eu conversei com vocês sobre respirar fundo, ao longo da semana, muitos de vocês me procuraram dizendo assim, como eu estava cansado e não sabia. Isso foi uma coisa impressionante, impressionante. E parece que foi um alívio do Espírito Santo para nós descobrir que antes de um tempo de entretenimento, o descanso para a gente é Jesus Cristo. E para alguns foi um alívio muito grande. E isso é bom. Saber que Cristo é descanso, independente da circunstância. Como foi bom. Tanto que eu tive que replanejar essa série, porque quando chegamos aqui nas expectativas, nós gastamos uma semana só falando de vocação. E como foi bom, porque eu tenho recebido reverberações de vocês, de pessoas que estão realinhando a vocação como pais, como maridos. Ouvir de mulheres que sabem que ser mãe, por exemplo, é carregar uma eterna culpa, né? Eu disse assim, por quê, pastor? Porque para a mãe, qualquer coisa que acontece com o filho, gera uma culpa danada. Mas está ressignificando a vocação e falar, não, eu posso descansar. Porque eu posso depender de Deus para ser mãe. Eu posso depender de Deus para ser pai. Eu posso depender de Jesus. Alguns de vocês me procurando, dizendo que vão tentar, por exemplo, gastar menos tempo com o trabalho, mais tempo com a família, de maneira objetiva. Agora, de semana passada para cá, foi muito interessante, porque a gente conversou sobre planejamento, né? E ouvir de vocês que vocês estão querendo privilegiar algumas coisas em detrimento de outras, muitos falando que vão tirar férias, isso é maravilhoso, gente, que vão descansar um pouco mesmo, e planejar a vida, né? E como isso ajuda no discipulado, porque eu acho que da coisa mais bacana que a gente está vendo é que não é o dinheiro nem o consumo que define quem a gente é, mas Cristo. E isso é bom. E falar de planejamento com vocês na semana passada foi, de certa monta, assustador. Porque quando eu terminei de pregar, um de vocês chegou e falou comigo assim, eu estava falando de planejamento financeiro com vocês. Um de vocês chegou para mim e falou assim, pastor, se eu soubesse que você ia pregar isso, eu tinha conversado com você antes. Isso era no domingo, né? Porque na quinta-feira eu tive que ajudar a cobrir um corpo na frente do meu trabalho. Era um cara que tirou a sua vida por causa de dívida. E ele tinha acabado de tirar a vida, deixou uma carta se despedindo, porque ele tinha tanta dívida que ele resolveu tirar a vida dele. Se a gente não leva planejamento a sério, a gente perde a esperança da vida, expectativas erradas. E aí outra pessoa me procurou, contando de um cara em Vila Velha que quebrou a empresa e jogou os filhos dele lá de cima. Isso para mim foi assustador. Matou a esposa e se matou depois. Expectativa errada. Porque acha que a vida é consumo. Acha que a vida é dinheiro.
Acha que a vida é padrão financeiro. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cara tirou a vida dele, da mulher e dos filhos, porque ele não poderia deixar que os filhos dele vivessem daquele jeito. Vocês estão percebendo a seriedade do que a gente está conversando aqui à luz da palavra de Deus? Isso é sério. E outro confidenciou num grupo pequeno que estávamos, que uma mulher subiu lá na terceira ponte agora e tentou jogar os filhos lá de cima e ela depois, porque quebrou também. Só que por conta da ciclovia que colocaram, eles conseguiram chegar antes. Dinheiro, planejamento. Mas por quê? Porque acham que a vida é consumo. Porque acham que a vida é padrão. O que nós estamos conversando aqui é sério, gente. É sério. As pessoas perdem a razão de viver quando não se planejam e não compreendem que a nossa vida está em Cristo. E que nós ressuscitaremos dos mortos. E que o padrão Instagram de vida, de bolha, não é aquilo que a gente precisa viver. O que estamos conversando é muito sério. Por isso, confesso que até eu fiquei assustado. Porque o Espírito Santo começa a mexer em coisas muito profundas no coração da gente, quando a gente está à luz da palavra dele. E isso é bom. Porque os nossos ídolos começam a aparecer, né? E aí é hora da gente tratar, deixar Cristo entrar e substituir a idolatria, seja ela qual for, por Cristo. Hoje eu termino, porque eu quero que vocês respirem fundo, compreendam que ainda não acabou, realinhem a expectativa de vocês à luz de Romanos 15, com 2 pilares, porque eu falei do primeiro, falei semana passada de planejamento, falei de vocação, hoje eu quero falar de uma vida de serviço e uma vida de oração. Para que a gente não tenha expectativas erradas. E eu não vou falar de sociedade leve, porque vocês já sabem o que é isso. Mas observem Romanos capítulo 15, eu não vou ler o texto todo novamente. Eu vou ler com vocês a partir do verso 23. Romanos capítulo 15, a partir do 23. A partir do 14 até o 22, Paulo falou de vocação. Agora no 23, mas agora não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar e visto que há muitos anos anseio vê-los, ele tem um planejamento de vida agora. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Segundo o capítulo 1 que nós estudamos, Paulo tem um planejamento financeiro, não só de vida. Mas para cumprir a vida, ele precisa de um planejamento financeiro. Agora olha o verso 25, que a partir dele nós vamos trabalhar tanto o serviço quanto a oração. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Percebem? A serviço dos santos. Vou trabalhar isso com vocês. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, aí eu vou para a Espanha, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito que, olha agora, uma coisa que está significando a vida do Paulo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Isso é um pilar aqui para o Paulo. Orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia, e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. De forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Olha o planejamento das férias do Paulo, tá? Apóstolo tirava férias, ele tinha que ter tempo de descanso.
Por isso eu conversei com vocês. Planejamento de vida, planejamento financeiro, planejamento de descanso. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor a sua bênção, sua iluminação. E nesse curto período de reflexão, queremos pedir a bênção do Senhor sobre nós outros, para que a gente possa sair daqui, Senhor, com a iluminação do Teu Espírito, mais compreensivos da Sua palavra. Que o Senhor mesmo nos guie, que o Senhor mesmo nos direcione, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos lá, eu vou direto ao assunto, tá? É a terceira semana que eu estou no mesmo texto, então eu não preciso falar de introdução, porque vocês já sabem do assunto. Os que estão chegando hoje podem pegar as duas reflexões que fiz, estão no YouTube, no canal da igreja, você pode assistir por lá, temos um vasto material sobre o que eu já conversei. Realinhar a expectativa a partir do serviço e realinhar a expectativa a partir da oração. Então vamos primeiro a partir do serviço. Observem o verso 25 comigo, o que o apóstolo Paulo vai falar comigo e com vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres, dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Irmãos, vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Primeiro, qual é o contexto que está aqui? Eu vou usar 3 textos básicos para você conseguir entender a teologia neotestamentária, e aí eu vou fazer 4 aplicações, ok? Vamos a Atos capítulo 11, versículo 27, para você entender. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, a qual ele não conhece, ele não foi lá, ele quer ir a essa igreja o receberá e o enviará para a Espanha, depois de ele ter tido um tempo de descanso lá. Roma era o centro do império, na época era a Brasília do Império Romano, no nosso caso, ou a Vitória, no caso do Espírito Santo. Então Paulo quer ir até essa igreja, mas antes, ele vai levar uma oferta para Jerusalém. Por quê? Atos capítulo 11, por favor. O texto bíblico de Atos capítulo 11 vai explicar esse tempo que Paulo está vivendo. Olha Atos 11, verso 27. Vou ser bem objetivo, tá? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram como? Enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de quem? Barnabé e... Primeiro, no mundo romano, no período de Cláudio, na década de 50, houve uma grande fome. Uma grande fome. Então, a pergunta que é feita é, diante de um dilema tão grande, o que a igreja fez? Percebem? É isso que a gente precisa aprender aqui.
Enquanto o Império Romano passava por uma grande fome, o que os discípulos de Jesus fizeram? Vamos ver? Volta para Romanos. Teologia bíblica, tá? Isso aqui. Só para você entender o Novo Testamento. Verso 26. Pois a Macedônia, olha o capítulo 15, verso 26. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos em Jerusalém. Quem é a Macedônia e quem é a Acaia? Ok? Esses caras contribuíram. Vamos a Filipos, para vocês entenderem. Olha a carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. A partir do verso 11. Verso 10 tá bom. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nunca mais use esse versículo dizendo que você pode todas as coisas em Cristo, tá? Isso aqui está dizendo que Paulo, tendo muito ou tendo pouco, para ele está tranquilo, ele sabe viver bem. Isso aqui não é para justificar triunfalismo. Agora olha o verso 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável a Deus. O meu Deus suprirá em todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas. Paulo pega os donativos da igreja de Filipos para poder levar para Jerusalém. Mas ele não faz isso só aqui. Olha 2 Coríntios capítulo 8. Paulo está fazendo a mesma coisa. Igrejas da Macedônia e igrejas da Acaia. 2 Coríntios capítulo 8. Segunda Coríntios capítulo 8. Verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, Filipos. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha só, Jerusalém não ia passar por grande fome? Tanto Corinto quanto a Macedônia, tanto Corinto quanto Filipos, está ajudando. No meio da fome, eles estão ajudando. Olha que coisa interessante, quando vocês observam o verso 16. Agradeço a Deus por Ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria.
Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. O que vocês acabaram de ler, para eu poder te explicar? Fome na Judéia. O que a igreja de Filipos fez? Se juntou, levantou donativo para levar para a Judéia, deram ao apóstolo Paulo para ele poder levar. Fome na Judéia. O que a igreja de Corinto fez? Levantou donativo, entregou para o apóstolo Paulo para ele poder levar para a Judéia. O que é que Paulo está falando para os romanos? A Judéia está passando por uma grande fome. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os donativos que me foram dados e eu vou levar para a Judéia. Depois que eu levar para a Judéia, volto, passo até vocês e vou para a Espanha. Ficou claro isso? É isso que o Novo Testamento está trabalhando. Irmãos, posso aplicar em relação às expectativas de vocês? Vou fazer 4 aplicações. O que, como, quando, quanto? O que, como, quando, quanto? Tudo bem? O que, como, quando, quanto? Não vou nem falar por quê, porque o porquê está claro. Nós, como cristãos, precisamos ter uma vida de serviço, irmãos. Vocês precisam anotar isso. Irmãos, tudo bem. Por que termos uma vida de serviço? Olha para mim e não pisca. Vocês são brasileiros. Como o brasileiro nutre relação? Eu não vou andar com Abel. Por quê? Não ganho nada com isso. Não ando com Yasmin. Por quê? Yasmin não tem nada para me oferecer. É assim ou não é assim? Cola na Priscila. Por quê? Rapaz, dali vai sair coisa boa. Priscila conhece uma galera que pode te ajudar. Brasileiro aprende a se relacionar com as pessoas por interesse. Nós ensinamos as próximas gerações a se relacionar por interesse. Brasileiro é bajulador de quem pode dar coisa para ele. Gente, eu estou falando mentira. Isso é nossa cultura. No Brasil, se você é amigo do rei, você tem tudo. Essa é a nossa cultura. Brasileiro é assim. A nossa cultura é a cultura do jeitinho. Chega ali na prefeitura e tenta resolver um problema. Você vai ficar lá, ó. Agora, se você tiver um amigo que é amigo do amigo do amigo do amigo, que conhece não sei quem, que conhece o prefeito, em quanto tempo você sai de lá? Eles acabam com o seu processo. Porque essa é a nossa cultura. A gente ensina aos nossos filhos assim. Agora olha o cristianismo. O cristianismo não é sobre você ganhar alguma coisa, nem esperar nada quando se relaciona com alguém. Então, somos chamados a ter uma relação com as pessoas, não em que nós vamos ganhar qualquer coisa em troca, mas servimos pelo simples fato de servir. Mas por quê, pastor? Porque servir é algo que Deus faz 24 horas por dia. Como assim, pastor? O sol nasce sobre bons e maus.
O sustento vem sobre quem teme e quem não teme. Porque Deus tem prazer em servir. Deus tem prazer em servir a tal ponto que Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. Tamanho o prazer que Deus tem em servir as pessoas. Isso está no caráter de Deus. Logo, se você ainda defende que Deus é brasileiro, cuidado. Porque, no mínimo, as relações que Deus tem não são iguais às que a gente nutre na nossa cultura. E olha como o Evangelho é contracultural. Porque ele está mandando a gente ter relações de serviço. Então, preste atenção no seguinte. O que mantenha com as pessoas relação de serviço e não relação de interesse. E aqui, eu quero falar com vocês de relação de interesse, até mesmo quando nós levantamos algum tipo de campanha ou você participa para abençoar alguém. É muito fácil. O Deidson está passando uma dificuldade. E aí, o Cristiano e a Larissa falam assim: pessoal, vamos levantar uma ajuda para o Deidson. Aí, eu vou ajudá-lo. Ninguém está vendo. Mas dentro do meu coração, o que eu estou nutrindo? Eu não estou servindo por servir. Eu quero que o Cristiano e a Larissa me vejam. Eu quero que eles vejam quão virtuosos eu sou. Às vezes, essa relação é com Deus. Eu quero dar uma oferta tão boa que até Deus vai ficar duvidando do tão generoso que eu sou. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Porque é possível fazer o bem de maneira demoníaca, com a intenção errada. Por que eu ajudo vocês? Por que vocês devem ajudar as pessoas? Porque isso é caráter de Deus. Servir é caráter de Deus. Não espere nada. Não queira nada. Sirva. Sirva. Pastor, como a gente faz isso? Acho que essa é a segunda aplicação que a gente precisa fazer. Irmãos, por favor, se vocês tiverem a motivação correta no coração, vocês não vão nutrir uma expectativa errada. Porque quando eu abençoo alguém, eu não estou esperando nada em troca. Quando eu estou abençoando a vida do outro, eu não estou esperando reconhecimento, eu não estou esperando o amor do outro, eu não estou esperando nada. Eu estou abençoando porque isso é caráter de Deus para nós. Nossa, mas fulano é muito ingrato. E daí? Eu estou abençoando porque eu não tenho outra forma de viver. Essa é a forma de viver. Não, mas eu não faço porque a gente fala, as pessoas não estão nem aí para nós. Tudo bem, irmãos. Cristo Jesus deu a vida por nós e muitos de nós cuspimos na cruz de Cristo, dando brecha para o pecado o tempo todo. Porque esse não é o objetivo do serviço cristão. Então, não espera nada. Não espera reconhecimento de ninguém. Não espera reconhecimento de Deus. Tenha um coração doador, servo. Sirva, irmão. Sirva. Como? Naquilo que precisar. Naquilo que precisar. Às vezes as pessoas, e eu entendo isso, eu falo isso com vocês aqui na nossa comunidade, às vezes as pessoas não sabem como elas podem servir. O que eu quero te dizer? Tenha proatividade. Se você não sabe onde servir, procure. Seja proativo. A igreja evangélica brasileira, nos últimos anos, sofreu demais. Por quê? Porque nós misturamos a igreja
em muitas ocasiões, com ideologias políticas nos últimos anos. Isso não foi bom. Uma coisa é você defender determinadas pautas que estão relacionadas ao Evangelho. Tudo bem, isso é lícito. Agora, você misturar isso com a política em si, isso não é bom. E isso aconteceu, infelizmente. Se você hoje diz que é evangélico no Brasil, você vai ter que explicar tanta coisa até você não ser rotulado. Compreende? E é isso que eu tenho falado com vocês de nós vamos precisar conquistar o direito de sermos ouvidos pelas pessoas. E sabe como a igreja evangélica sempre foi ouvida pelas pessoas? Quando ela serviu. Quando a igreja serviu. É por isso que eu tenho falado com vocês que a gente precisa ser uma comunidade de contraste, que serve as pessoas. Então, olhe só, como procure ambientes que você pode servir. Aqui dentro da nossa comunidade, nós temos vários projetos. Por exemplo, você pode procurar o Marcelo e você pode ajudar no projeto Mão Amiga que a gente tem. Marcelo faz um trabalho há alguns anos já distribuindo cestas básicas para as pessoas. Agora reparem, irmãos, eu vou falar disso daqui a pouco. Isso nem passa na nossa cabeça. E aí você diz assim, como é que é isso, pastor? Um dia desse, Marcelo mandou um vídeo para nós de uma moça ali, na frente do lugar que ele fica, aqui dentro de Campo Grande. A pessoa tinha ido lá e o que tinham dado a ela no açougue era um monte de osso para ela fazer uma sopa. Isso está em Campo Grande, cara. Isso não está na África. Isso não está na Ásia. Isso estava ali. Era um irmão nosso fazendo um trabalho. Domingo passado, aí a pessoa ficou emocionada quando o Marcelo falou bem assim, eu vou ali buscar uma cesta básica. Eu vou ali buscar uma cesta básica. Mudou a vida dela. Semana passada, para quem não veio domingo à noite, a gente tinha uns 6 ou 7 bancos cheios aqui. Sabe de quê? Era um ônibus de homens que estão numa casa de recuperação, que a gente assiste. E ontem fomos lá fazer culto com eles. Por quê? Porque a gente só dá um pouco de dignidade para eles. Mas se isso é pouco, uma vez no mês, a gente vai ali numa casa, que é uma casa de passagem, que atende 400 crianças. 400 crianças. É um sábado que a nossa comunidade se dedica. Um sábado. De manhã a gente ensina, de tarde a gente faz brincadeira com eles. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque os nossos irmãos na Bíblia faziam isso. Vocês não vão à igreja para fugir do mundo, gente. Vocês não criam filho na igreja para fugir do mundo. Isso é pagão. Vocês são discípulos, nós viemos aqui porque somos uma comunidade de fé, que acreditamos em Cristo e nós influenciamos onde estamos. Então não tenha mais medo do mundo. Na verdade, o mundo tem que olhar para nós e nós precisamos influenciá-lo. E você pode ajudar. Quantas coisas a gente faz isso aqui? Nos últimos 2 meses, eu tenho ajudado na igreja de um amigo aqui na periferia, a 5 quilômetros daqui. Por quê? Porque a igreja envelheceu. A igreja lá envelheceu. E eles tinham 2 opções. Ou eles começam a botar igreja presbiteriana, o lugar dos seus sonhos, o que nós não vamos fazer, porque nós somos uma igreja reformada. Ou a gente começa a servir a comunidade para eles poderem ir até lá. E eu falei, cara, eu dou aula de taekwondo, vamos lá? Vamos. A Júlia vai comigo de vez em quando. Eu atendo 40 crianças 2 vezes por semana, de 5 a 7. Agora olha que coisa engraçada. Eu falei isso para a turma de treinamento de líderes.
O menino chegou para mim e falou bem assim, quietinho. Aqui, tá? Em Jardim de Alá. Tio, desculpa que eu não vim na aula terça-feira. Falei, tá bom, meu filho, o que aconteceu? É porque estava tendo tiroteio na minha rua, então eu não tinha como vir. A realidade está batendo na porta da gente. A realidade bate na porta da nossa casa. Só que crentes só vão para a igreja fazer culto. Eu estou dizendo que não tem que fazer culto aqui? Mas vocês precisam pegar tudo o que vocês recebem e colocar na prática. Os dons e talentos de vocês para as pessoas que vocês conhecem. Tendo iniciativas próprias. É por isso que eu estou falando o que, quando, quanto e como. Agora preste atenção. Percebem a necessidade do planejamento? Por quê? Porque muitos de vocês, sabe por que não conseguem ajudar as pessoas? Porque estão endividados. E aí você não consegue tirar R$70 para comprar uma cesta básica para alguém, porque já gastou tudo. Aí aparece alguém precisando comprar uma fralda, você não consegue, porque está tão endividado, porque já gastou tudo tanto, que não sobrou para ajudar ninguém. Mas fica com a consciência tranquila, porque vem e deu dízimo. Não, pelo menos eu dei o dízimo. Está endividadíssimo, mas deu dízimo. Paganismo. Porque você deveria dar o dízimo e abençoar a vida das pessoas, mas está escravo do consumo. Percebe? Nós não conseguimos. Percebe que a igreja de Filipos, mesmo no meio da pobreza, abençoou. Porque do pouco eles conseguiram tirar. Porque não é o tanto que você tem, é a inclinação do seu coração. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, cada um contribua segundo Deus colocar no coração. Mas você vive devendo, então você não consegue ajudar a vida de ninguém. Porque você vive devendo, está sempre no vermelho. Percebe? Abençoe as pessoas com seus dons e talentos. Abençoe as pessoas com o seu tempo. Abençoe as pessoas com o seu dinheiro. Abençoe as pessoas. Cuide das pessoas. Tenha uma vida de serviço. Isso é cristianismo. Abre aspas. Quando eu estou dizendo abençoar as pessoas, cuidado. Quando eu estava preparando essa reflexão, eu estava pensando sobre isso. Cuidado com o seu filho endividado. Porque quando eu estou falando de serviço, você vai querer ajudar seu filho endividado. Cuidado. Quando eu estou falando de serviço, você vai querer ajudar aquele amigo endividado. Cuidado. Porque o endividado, o que está por trás dele é sempre um déficit emocional. Preste atenção, eu falei semana passada. E eu vejo muitos pais e idosos enrolados porque foram servir os seus filhos mais novos. O endividado primeiro fale ele, depois ele vai falir a família e os amigos. Então cuidado. Eu precisava deixar isso aqui muito claro. Cuidado. Eu estou dizendo para você servir pessoas, mas tenha prudência. Tenha prudência. A gente vai conversar disso possivelmente aqui no dia 14, mas tenha prudência com os endividados. Eles são uma bomba ambulante. Precisam tratar o coração deles antes. Antes de pagar dívida, tem que tratar o coração. Senão ele endivida. E eu conheço várias pessoas que estão em crédito rotativo porque foi ajudar. Não ajude. Não ajude. Não vá se prejudicar por causa desse tipo de gente. Pastor, mas é o meu filho, o que eu vou fazer? Cara, seu filho vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender. E dói. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava preparando essa reflexão, eu estava pensando nisso. Fala, cara, quanto idoso tem enrolado porque foi ajudar filho gastador. Nossa, mas é muito. Cuidado, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo para você ajudar são pessoas que estão em volta de você, sejam elas quais forem. Algumas vão precisar de você com seus dons e talentos. Outras vão precisar da sua contribuição financeira.
quando levantamos campanhas ou quando vocês abençoam a vida de pessoas, o que eu quero que vocês percebam? Irmãos, tenham uma vida de serviço, pelo amor de Deus. Tenham uma vida de serviço. Para eu mudar o assunto, não espere pelo prefeito, pelo vereador fulano de tal, não espera isso. Não espera. O brasileiro tem uma coisa na nossa cultura que é, alguém tinha que fazer alguma coisa. Não terceirizem obrigações, elas são nossas. Às vezes vamos ter problemas na rua que a gente mora, problemas no condomínio. Então não sejam os agentes do problema, sejam os agentes daqueles que vão ajudar a arrumar uma solução. Assim a gente começa a servir. Sirvam no trabalho como agentes de solução. Às vezes a gente fala meio assim, cara, trabalhar com crente é a pior coisa que tem. Porque é enrolado. Nossa, trabalhar com crente é ruim demais, corpo mole. Cara, os crentes têm que ser agentes de serviço. Para resolver os problemas, para mobilizar as pessoas. É isso que a gente está olhando os nossos irmãos no meio de uma fome. Então, eu preciso deixar isso claro com vocês. Tem que ser um DNA da nossa comunidade. Serviço, serviço, serviço. As pessoas precisam olhar para a nossa comunidade, as pessoas precisam olhar para vocês e falar, aqui é uma comunidade em que as pessoas servem. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Quarto e último para eu acabar. Expectativas realinhadas. Tenham uma vida de oração. Tenham uma vida de oração. Olha o Paulo está falando no verso 31, verso 32. 30 e 31, 30, 31 e 32. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. É interessante que qual é a teologia da oração do apóstolo Paulo? Olha em Tessalonicenses, capítulo 5. Olha a teologia de oração do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 17. Para que você realinhe as suas expectativas. Tessalonicenses 5, olha o verso 17. É uma igreja da Macedônia e da Acaia. É simples. Olha a teologia de oração do Paulo. Algum tratado teológico, pastor? Não. Escrevendo para as igrejas da Macedônia e da Acaia, olha o que ele escreve. Orem continuamente. Essa é a teologia do Paulo. Orem sem cessar. Agora vamos mais a fundo. Pega a carta de Filipenses. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Olha o verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. E com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Essa é a teologia de oração do Paulo. Orem sempre, falando sobre tudo, com o Senhor. E de vários jeitos. É isso. Essa é a teologia de oração do Novo Testamento. Então é só para eu poder concluir, gente. Número 1, quando é que você tem que orar? Quando? Quando? Segundo Paulo, em todo o tempo, né? Tem muita mística por trás da oração. Isso está errado. Número 1,
Você olha o Neemias, lá no Antigo Testamento. Neemias consegue fazer uma oração em menos de 1 segundo. Quando ele vai se encontrar com o rei, está triste, o rei chega para ele e diz assim, por que você está triste? Aí o texto diz que ele ora e responde. E a oração que ele faz é, Senhor, que o rei atenda ao meu pedido. Sabe por quê? Porque é um cara que está conectado com o Senhor o tempo todo. Isso que é orar continuamente. A gente precisa aprender que não existe esse negócio de sagrado e profano. A vida é vivida diante de Deus. Ora o tempo todo. Ora o tempo todo. A gente tem questões na vida da gente que a gente simplesmente não coloca ao Senhor. E eu posso citar exemplos e mais exemplos. Separei alguns simples. Irmãos, você está indo para o trabalho, fale com o Senhor. Tem que resolver algumas questões dentro de casa, mesmo que rapidamente, fale com o Senhor. Você precisa conversar com pessoas, fale com o Senhor. Pensamentos, desejos começaram a vir, começaram a ser incontroláveis, fale com o Senhor. Tenha uma vida de oração. Por que isso tem a ver com a expectativa? Porque enquanto você conversa com o Senhor, Ele vai moldando o seu coração. Quando eu não estou falando de oração, necessariamente você não precisa passar horas orando. Eu vou chegar aí. O que eu estou querendo dizer para você é, gaste um tempo sempre, pequenos momentos durante o seu dia, no meio das suas atividades, fale com o Senhor. Você observa o Paulo fazendo isso no livro de Atos. Você observa orações rápidas dos apóstolos. Ore durante o dia. Quando você tiver dúvidas do que fazer, para e diz, Senhor, encruzilhada, hein? O que eu faço? Traga o Senhor para a sua vida. Traga o Senhor. Traga a espiritualidade para o centro da sua vida. E você vai ter que lutar com isso. Porque isso não vai ser normal para você. O normal para a gente é a gente resolver as nossas demandas. Traga ao Senhor e você vai se surpreender porque Deus ouve. E você vai ver que essas orações rápidas são ouvidas pelo Senhor. Nós precisamos cultivar uma espiritualidade do cotidiano. Enquanto trabalhamos, enquanto educamos filhos, enquanto nos divertimos, orações rápidas em que conversamos com o Senhor. Traga o Senhor para o seu dia a dia. Segundo, como é que a gente ora? Irmãos, tirem períodos do dia para o Senhor. Tirem períodos do dia. Que sejam momentos grandes ou pequenos, mas tirem períodos do dia para falar com o Senhor. A gente já conversou sobre isso aqui. Você tem tempo. O que você não tem é desejo pelo Senhor. Brasileiro ora nada. Nada. Mas por quê? Porque brasileiro não deseja o Senhor. É por isso que nós oramos tão pouco. Pare, irmão, pare. Não tenta correr as 10 milhas, garoto, se você não consegue subir um morro a pé. Então não adianta você botar o cronômetro, dizendo, hoje eu vou orar 1 hora. Não, você não vai fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Comece com períodos curtos e vá desafiando a sua espiritualidade. Essa semana são 5 minutos. Semana que vem são 10 minutos. Na outra semana são 15 minutos. Espiritualidade, segundo o apóstolo Paulo, trabalhando com Timóteo,
é coisa que a gente cultiva e exercita. Não cai do céu, não. Musculatura espiritual é coisa que a gente tem que construir. Só que a gente não conversa sobre isso. Você nem ouve falar disso. O que eu estou falando para você? Coloque metas. Dessa semana eu vou orar tantos minutos. Na próxima semana eu vou orar tantos minutos. Na outra semana eu vou orar tantos minutos. Agora, eu quero ser bem taxativo. Você não vai ganhar nada com isso. Chega da nossa cultura e da nossa espiritualidade ser barganha. E os benefícios da oração. Eu sei que tem, eu poderia pregar por isso aqui. Mas sabe o que eu quero te desafiar? Eu quero ver se você deseja o Senhor. Porque se Deus não fizer nada, você vai deixar de servir Ele? Se Deus frustrar todas as suas expectativas, você vai parar de orar? Chega, gente. Chega. Chega da gente ficar aqui e começar a falar, nossa, vamos orar porque Deus vai resolver não sei o quê. É claro que Ele acaba resolvendo. Ele é Deus, Ele é bom. E as nossas orações realmente se conectam com o Senhor, e às vezes são elas que faltam dentro do plano e do decreto de Deus para que as coisas aconteçam. Isso é fato. As nossas orações estão inclusas no decreto. As pessoas falam, se Deus decretou, porque eu oro. Bom, você ora porque a sua oração está incluída no decreto. É por isso que você ora. Para de ser determinista. Agora, pergunta. Se Deus não fizer nada do que a gente quer, a gente é mimado e para de servi-lo? A gente para de falar com Ele? Está de mal, Belém, Belém com o Senhor? Eu quero ser pastor de uma comunidade que deseja o Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Está tudo ruim, Ele é Deus, eu sirvo a Ele. Está tudo bom, Ele é Deus, eu sirvo a Ele. Está difícil, eu sirvo o Senhor. Irmãos, desejem o Senhor. Orem porque vocês desejam a presença do Senhor. E aqui, como um bom presbiteriano, eu quero chamar vocês para vir. Estou terminando, vem para a gente cantar. Como um bom presbiteriano, oração é meio de graça. O que é isso, pastor? Oração é quando Deus ministra graça no coração da gente. A Escritura manda a gente provar e ver que o Senhor é bom. Mas sabe o que é incrível, gente? Irmãos e mais irmãos passam a vida inteira e não tiveram experiências com Deus. E quando eu falo experiência com Deus, infelizmente, e com muito respeito, as pessoas acham que a experiência alguma catarse pentecostal. Não tem nada a ver com isso. Todo respeito aos irmãos pentecostais. Mas é provar e ver a graça e a bondade de Deus. Quando você está diante dEle e o Senhor está presente. Quando você sabe que você está buscando a face de Deus, e você sabe que Ele está ali, diante de você, ouvindo cada palavra sua. Você chega a tremer, tamanha a presença do poder de Jesus na sua frente. De tão bom que é. Às vezes somos tomados pela bondade de Deus. O nosso coração transborda de alegria e você está sozinho. Você está falando com o Pai. E aí teu coração é tomado da presença dEle, tomado da alegria dEle, tomado da bondade dEle, de uma maneira tão poderosa. Mas a minha tristeza é que muitos de vocês não provaram disso. Não provaram da presença de Deus. E quando eu falo isso, ficam assustados. Será que nós somos agora uma igreja, como é que é? Carismática? Não. Meio de graça. Meio de graça. Deus comunica a graça. Você sente a presença dEle. Quando a gente busca a face de Deus, a gente sente a presença dEle.
Ele se manifesta para a gente. Não é racionalidade pura. É ter a certeza de que você não está só. Teu espírito está sendo edificado. Você está sentindo que tem alguém tocando tua alma, cara. Sabe? Porque tem um tempo que a gente começa a falar com o Senhor que a alma da gente é tocada pelo poder do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com carismatismo, gente. Tem a ver com como Deus se relaciona com a gente. E um irmão essa semana me perguntou sobre coração. Que Deus não se relaciona com arrepio na sua pele. Nem Deus se relaciona só com a sua mente. Quando Deus toca na gente, Ele toca num lugar que nenhum remédio chega, que Ele vai lá no coração. Ele fala com o mais profundo do seu ser. Um lugar que terapia não chega. Deus vai lá no fundo. Muitos de nós vivemos uma vida seca e com expectativas erradas, porque a gente não provou do dom do Senhor, da bondade de Deus. Alguns que estão aqui já provaram, mas vivem uma vida tão seca, nem se lembram mais como é doce a presença de Jesus no coração. Essa série está mexendo tanto comigo que vocês não têm ideia. Porque às vezes a gente sofre, não é por nada que a gente fez não, gente. Mas é porque a gente não deseja o Senhor. E o Senhor vem para a comunidade dele dizendo: será que vocês vão demorar muito ainda a começar a me buscar? É como se você estivesse com muita fome e o Senhor está com o manjar pronto para nós. Irmãos, vamos buscar o Senhor. Saia daqui para buscar o Senhor. Busque o Senhor. Procure o Senhor. Bata na porta dos céus para que Ele te responda. Provem, irmãos. Provem a manifestação do poder de Deus na vida de vocês. O Senhor responde. O Senhor fala, o Senhor testifica, e a coisa mais linda, quando nós vivemos a presença do Senhor no meio de nós. Gente, como isso é bom, como isso é bom, como é bom trancar o quarto e a gente conseguir olhar para o Senhor, falar Pai, e enquanto a gente está conversando com Ele, a gente nem imagina, por um momento, às vezes, quando Ele se agrada, Ele visita o coração da gente. Isso é bom demais. É bom demais. Busque o Senhor para ser visitado por Ele. Deseje o Senhor.